Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Chamados do Além. Eu conheci o seu canal desde o início deste ano. Eu acredito muito no sobrenatural e no mundo espiritual, porque eu mesmo passei por uma experiência junto com o meu irmão que me marcou muito. E desde então, eu não duvido de absolutamente nada. Eu acredito que não foi por coincidência o que aconteceu na casa dos meus pais, justamente antes de eu conquistar a minha independência. Isso me fez sentir a necessidade de compartilhar com o canal as coisas pelas quais eu passei em uma casa que tinha um grande e profundo poço no meio do quintal. A casa dos meus pais possui um poço de água que continua funcionando até hoje. Lá nunca deixou de ter água, até alguns meses atrás, quando começou uma grande seca no estado. Quando você se aproxima desse poço, sente o corpo gelar, um arrepio que atribuímos quando éramos crianças à profundidade dele. Eu digo atribuímos porque desde que eu e o meu irmão começamos a ouvir ruídos e vozes que nos chamavam, deixamos de pensar nessa hipótese. Certo dia, desses dias tranquilos após o almoço, eu estava brincando com meu irmão. Na época tínhamos 14 e 11 anos de idade, respectivamente. Foi quando ouvimos ruídos de pessoas conversando que vinham do quintal onde ficava o tal poço. Não demos importância, pois acreditávamos que a minha mãe deveria estar recebendo visitas, até que ouvimos uma voz baixa nos chamando. Filhos, venham aqui. Nós saímos para o quintal, mas não havia absolutamente ninguém lá. Gritamos para nossa mãe, perguntando o que estava acontecendo, mas não ouvimos nenhuma resposta. Voltamos para dentro para continuarmos brincando, mas assim que retomamos o que estávamos fazendo, ouvimos a porta da frente se abrir. Era nossa mãe chegando do supermercado com as coisas para fazer o almoço. Meu irmão me olhou absolutamente espantado e me perguntou: mas você também ouviu ela nos chamar, não ouviu? Eu só respondi que sim, mas que talvez tivesse sido a nossa vizinha chamando os filhos dela e assim arruinar aquela tarde de brincadeiras naquele momento. Não sabíamos, mas esse seria o primeiro de muitos acontecimentos que ocorreriam ali. De todos esses, o que marcou o meu medo de me aproximar daquele maldito poço foi o que aconteceu há exatamente em 7 de março do ano de 2016, um dia antes do meu aniversário. Eu estava sozinho em casa. Meus pais e meus irmãos haviam ido para a casa dos meus avós e, assim como todo adolescente, aquele, para mim, seria um fim de semana perfeito, pois eu teria a casa só para mim. Eu poderia assim desfrutar da televisão e assistir o que eu quisesse. Estava na cozinha, preparando minha comida, quando ouvi novamente aquela maldita voz. Filho, vem aqui. Mas desta vez, eu a ouvi bem no meu ouvido. Eu estava seguro de que não havia ninguém em casa naquele momento, então eu tentei simplesmente ignorar.
Eu sei que talvez não faça sentido, mas foi o que eu fiz. Filho, vem aqui fora. Ouvi alguns minutos depois, mas agora um pouco mais distante. O meu medo começou a se espalhar pelo meu corpo. Eu até que ignorei, mas isso seria o início do fim de semana mais aterrorizante de toda a minha vida. Eu terminei de comer e, ao subir as escadas, vi no meio da sala uma silhueta negra com o braço direito estendido. Ela estava imóvel e permaneceu ali até que eu olhasse completamente. Então ela desapareceu. Não sem antes eu ouvir mais uma vez aquela voz me dizendo para ir lá fora. Eu corri como nunca para o meu quarto. Tentei me acalmar, dar menos importância e assim tentar acreditar que era apenas a minha imaginação. Por algumas horas, tudo se acalmou, mas eu não conseguia tirar da mente aquela voz que me dizia repetidamente: filho, vem aqui. Então, de repente, ouvi batidas na minha porta, mas as batidas eram de um jeito que a minha mãe sempre batia. Eu me levantei desorientado, acreditando que eles já haviam chegado e estavam me avisando. Mas eu sabia que eles só voltariam bem tarde, ou talvez apenas no dia seguinte. Naquele momento eu fiquei observando a porta, quando ouvi exatamente a voz da minha mãe. Marcelo, sou eu. Venha, desça aqui, meu filho. Eu fiquei em choque. Eu não soube o que fazer. Peguei meu escapulário, que sempre deixo debaixo do travesseiro, e quis rezar, mas eu estava tão nervoso que esqueci as orações. Eu não conseguia completar nem um Pai Nosso, porque as palavras simplesmente me fugiam. Fechei os meus olhos acreditando que tinha dormido. Algum tempo depois, voltei a ouvir as batidas na porta, mas agora elas vinham do quarto dos meus pais. Me levantei e caminhei lentamente, prestando bastante atenção para ver o que estava acontecendo. Eu não encontrei nada e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Voltei para o meu quarto e, como por mágica, eu consegui rezar novamente. E isso me deu uma certa calma. Continuei fazendo as minhas coisas. A noite caiu e a fome apareceu. Caminhei pelo corredor e pouco antes de chegar à cozinha novamente, ouvi aquela voz que queria me fazer acreditar que era assim a minha mãe. Marcelo, vem aqui. Eu estou aqui no quintal, meu filho. Vem cá, quero falar com você. Eu não sabia o que fazer. Então olhei para a janela tentando me acalmar. Foi quando novamente eu vi aquela silhueta com a mão estendida, mas desta vez ela não foi embora. Dessa vez eu olhei diretamente e ela ficou ali. Pouco a pouco foi tomando a forma de uma mulher, com cabelos longos e as mãos muito longas e finas. Eu fiquei congelado, completamente atônito. Eu tentava chorar, mas não conseguia. Era como se eu estivesse fora do meu corpo. Nós ficamos ali nos encarando. Ela não se movia, apenas ficava ali me olhando. Quando eu consegui voltar a mim, olhei para o relógio e haviam se passado uns 40 minutos, dos quais eu não me lembrava de absolutamente nada. Eu sentia que haviam se passado apenas alguns minutos. Eu fui até a cozinha e tentei me acalmar. Preparei um suco e fiz um sanduíche. Fiz isso para pensar em outra coisa, para realizar momentos automáticos, mecânicos que me tirassem do transe de terror. Isso, pelo menos por um momento. Por um momento apenas eu pensei que ia conseguir. Justo quando eu iria dar uma dentada no meu sanduíche, eu ouvi de novo: filho. Dessa vez, era um tom mais zangado, como se estivesse me repreendendo. Mas ainda era a voz da minha mãe. Eu jurava que era ela. Então entrei em desespero e gritei:
Você não é a minha mãe. Houve um silêncio e então, em seguida, ouvi uma risada. Uma risada que até hoje me persegue. Eu não tinha ideia de como reagir àquilo. Eu rezei novamente, mas infelizmente eu continuei ouvindo. Marcelo, meu filho, vem aqui fora agora. Então eu cheguei ao meu limite. Eu não conseguia mais dormir e nem fingir que nada daquilo estava acontecendo. Joguei algumas roupas dentro de uma mochila e liguei para minha outra avó, que na época ainda vivia e morava a alguma distância. Peguei o telefone para pedir para dormir lá no fim de semana, mas por algum motivo eu não conseguia encontrar o contato dela na agenda do meu celular. Então eu desisti. Eu tentei me acalmar e decidi ir sem avisar. Eu sabia que ficaria melhor se contasse tudo para minha avó, pois eu tinha certeza de que ela acreditaria em mim. Então, ao caminhar pelo corredor até a porta de entrada, o meu telefone começou a tocar, com um toque que eu atribuí à minha avó. Eu não podia acreditar. Eu senti que a minha avó sabia o que estava acontecendo e por isso estava me ligando. Eu atendi e ela perguntou: Filho, está tudo bem aí com você? Pois você ligou, mas eu só ouvi a sua respiração. Antes de desligar, você ainda me disse que estava tudo bem, mas eu não acreditei muito no que você me disse. Você quer que o seu avô vá aí? Está acontecendo alguma coisa com você? E justo quando eu ia responder que não estava nada bem comigo, eu voltei a ouvir aquela voz, novamente me chamando. Mas já não era a voz da minha mãe. Eu corri deixando as minhas coisas todas para trás. Eu tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Eu peguei as minhas chaves, mas nenhuma delas funcionava. Era como se fosse outra fechadura. Eu não sabia o que fazer. Eu não queria sair de onde eu estava, porque, por alguma razão, eu me sentia seguro ali naquele corredor. Era como se ali eu não pudesse sentir e nem ouvir nada do que tinha acontecido. Finalmente, o cansaço me venceu e eu dormi ali mesmo no corredor. Eu não senti frio. Na verdade, eu não senti nada. Eu só dormia. Eu então acreditei que tudo era um sonho ou um pesadelo. O barulho da chuva do lado de fora me acordou. E ao perceber que eu ainda estava no corredor, eu soube que o inferno não tinha acabado. Eram 2 horas da madrugada, já mais calmo, depois de ter descansado um pouco. Eu criei coragem, corri pelo corredor até o quintal, mas ao chegar, eu fiquei congelado, atônito. Lá estava a mulher que eu tinha visto junto ao poço, com o braço estendido apontando para ele, e com um sorriso que eu conseguia ver nitidamente entre a escuridão. Eu vi os seus lábios se moverem, mas eu não ouvia nada. Era como se ela quisesse que eu me aproximasse. Eu não queria, mas era como se eu não tivesse controle sobre o meu corpo. Eu dei alguns passos e cheguei onde havia um pilar que sustentava o teto. Eu então voltei a ouvir aquela voz endemoniada: Venha, desça aqui. Na minha mente, eu apenas rezava. E como pude, eu corri para o meu quarto e me tranquei lá. Eu sabia que não faltava muito para o amanhecer, então fiquei lá com todas as luzes acesas. O dia finalmente amanheceu e a chuva parou, e assim eu apaguei as luzes, junto com o meu escapulário. Eu desci como se nada tivesse acontecido. Não haviam sinais de que alguém tivesse estado lá. Eu peguei as minhas chaves e as minhas coisas, e antes de passar por aquele maldito poço, eu vi que o cadeado que o meu pai sempre nos disse para não tirarmos, até mesmo para evitar que ocorresse algum acidente, não estava lá. Eu não sei quem o tirou de lá. Se fui eu mesmo, naqueles momentos em que eu não sabia o que estava acontecendo, ou se foi aquela mulher. Eu só sei que eu saí de lá o mais rápido que pude. Eu fui para a casa da minha avó
até minha família voltar e eu contar tudo para os meus pais. Mas eu acabei passando por mentiroso, porque nunca mais aquilo voltou a acontecer novamente. Eles até disseram que eu havia sonhado com tudo aquilo, mas eu sei bem o que eu vivenciei e tudo foi muito real. Esse é o meu relato. Muito obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Presença misteriosa no quarto da maternidade. Saudações, meus amigos do canal. Hoje eu quero compartilhar uma história que marcou profundamente uma amiga minha e confirmou o que muitos dizem nos hospitais e clínicas deste país. Muitas presenças misteriosas parecem se manifestar. Essa história aconteceu em uma maternidade pública, quando a minha amiga deu à luz a seu filho mais velho. No dia em que o bebê dela nasceu, o hospital estava agitado, pois uma outra paciente também tinha dado à luz, mas surpreendentemente, a quíntuplos. A notícia se espalhou rapidamente por todos os corredores e a mãe dos quíntuplos se tornou uma espécie de celebridade instantânea entre os pacientes. Por 2 dias, essa mulher recebeu visitas de várias pessoas que vinham para parabenizá-la e saber como ela estava lidando com a nova e enorme responsabilidade. A minha amiga compartilhou o quarto com essa mulher durante alguns momentos e, como novas mães que eram, rapidamente começaram a conversar sobre as dificuldades e as alegrias daquele momento tão especial. À noite, quando o hospital se acalmava e as luzes dos corredores eram reduzidas, ambas ficavam acordadas, conversando para se distrair do cansaço e das dores do pós-parto. A minha amiga contava que em alguns momentos parecia que a outra mulher estava profundamente preocupada, com um olhar distante, como se previsse algo sombrio. Em uma noite especialmente silenciosa, a minha amiga, que não conseguia dormir, começou a conversar com outra companheira de quarto para passar o tempo. Então, por volta da meia-noite, a mãe dos quíntuplos entrou com um semblante tranquilo e se juntou a ela na conversa. Sentaram-se todas na cama, sussurrando, até mesmo para não acordar os outros pacientes, trocando histórias sobre os bebês e discutindo os desafios que cada uma estava enfrentando. Assim, as horas foram se passando e a conversa seguia animada, até que a mãe dos quíntuplos começou a desabafar sobre como se sentia assustada com a responsabilidade de não conseguir dar conta de tantos bebês. Ela confessou que, por vezes, sentiu uma pressão estranha em seu parto, como se algo invisível a alertasse. Já as outras mulheres a consolaram, dizendo que aquilo era apenas um nervosismo, e ela sentiu, embora o ar de preocupação nunca a abandonasse completamente. Quando foi por volta das 2 da manhã, uma enfermeira entrou no quarto para distribuir os medicamentos. Ela cumprimentou a minha amiga e a outra companheira, entregando assim os comprimidos e checando o estado delas. Mas, curiosamente, ela não se dirigiu à mãe dos quíntuplos, o que a minha amiga achou um tanto estranho, já que a enfermeira normalmente se certificava de que todas estavam bem. Mesmo assim, elas continuaram a conversa. Logo após a enfermeira sair, um barulho estranho e repentino ecoou pelos corredores. Era o som de rodas de maca sendo empurradas apressadamente e de passos correndo para lá e para cá. Elas ficaram quietas por alguns instantes,
olhando para a porta e tentando entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que a mãe dos quíntuplos se levantou e saiu do quarto, deixando assim um silêncio pesado no ar. Pela manhã, a minha amiga, ainda intrigada com a atitude da outra mãe, resolveu ir até o quarto dela para saber como a mesma se encontrava. Ao entrar, ela e a sua companheira de quarto foram surpreendidas com a visão da cama vazia. Não haviam lençóis e parecia que ninguém havia estado ali por horas. Elas então chamaram uma enfermeira e perguntaram o que havia acontecido com a mãe dos quíntuplos e, ansiosas para entender o que estava se passando, a enfermeira olhou para elas com um semblante sério, como se não soubesse por onde começar, e então explicou: "Ah, meninas, infelizmente, a mãe dos quíntuplos durante a madrugada teve um problema com o soro dela e ela acabou se dessangrando. Quando vieram lhe dar a medicação já era tarde. Calculamos que ela já estava morta havia pelo menos 4 horas. A notícia deixou a minha amiga em choque. Não pode ser. Ela respondeu sem acreditar. Ela esteve com a gente aqui no quarto conversando até minutos antes de vocês chegarem. A enfermeira ficou calada, tentando processar o que a minha amiga dizia, mas preferiu não fazer mais perguntas. Desde aquele dia, a minha amiga nunca mais conseguiu esquecer o que viu. Ela relatou que, ao lembrar do olhar da mãe dos quíntuplos, sentiu uma tristeza profunda, como se compreendesse tudo pelo qual aquela mãe estava passando. Ela acredita que aquela visita final foi o último gesto de uma mãe que, mesmo em outro plano, ainda desejava cuidar e se despedir dos seus filhos, deixando assim uma mensagem de amor e proteção. E assim eu pergunto a vocês, meus amigos, o que vocês acham que aconteceu naquela noite? A mãe dos quíntuplos voltou para se despedir? Realmente estamos seguros em algum lugar? Eu desejo uma ótima noite a todos e que Deus nos proteja e nos guarde. Fiquem com Deus. O espírito que não descansa. Saudações a todos os amigos do canal. Por razões pessoais, eu gostaria de omitir o meu nome e a cidade onde eu moro. A minha casa, como muitas residências, é dividida em térreo e andar superior. Respectivamente, eu costumava dormir no térreo. No entanto, com o passar do tempo, eu comecei a me sentir desconfortável ao perceber um ambiente tenso que não me permitia estar em paz. E por esse motivo, eu decidi trocar de quarto com meu irmão, de modo que ele passasse a dormir no quarto que ficava no térreo e eu no andar de cima. Tempos depois, meu irmão me disse que quase todas as noites ele ouvia o choro de uma criança próxima à porta do quarto. Os dias passaram, mas os fenômenos, ao invés de desaparecer, se tornaram ainda mais drásticos. Uma noite, eu estava tentando dormir e, sem razão aparente, comecei a me sentir muito nervosa. Uma sensação inquietante de medo começou a me invadir. Eu olhei para o meu armário e pude distinguir uma espécie de mancha branca que, aos poucos, tomou a forma de uma criança. Aquela imagem tinha uma expressão muito triste, mas a palidez da imagem não permitia que eu pudesse ver com mais detalhes. Naquele momento, eu só pude me cobrir completamente com as cobertas e assim esperar pelo amanhecer. Eu tinha esperança de que isso nunca mais acontecesse.
Mas infelizmente, apenas 2 noites depois, a mesma sensação de medo voltou a me invadir. E segundos depois, o espectro da criança estava novamente no meu quarto. Como vocês podem supor, após essa noite, eu não pude mais suportar esses eventos extraordinários. Então, eu contei para minha mãe o que estava acontecendo. Ela sugeriu que orássemos para que a alma daquela criança descansasse em paz. Os dias passaram e as aparições da tal criança deixaram de acontecer. Já um pouco mais tranquila, eu decidi investigar a história dos terrenos onde ficava a casa onde eu moro. Infelizmente, eu não encontrei muita informação, mas eu acabei descobrindo que muitos anos atrás os terrenos foram ocupados por grandes fazendas, onde os habitantes costumavam enterrar seus mortos nas proximidades. Algumas noites depois, enquanto me preparava para dormir, pensando que nunca mais veria aquela criança, de repente a sensação de nervosismo e medo voltou. E segundos depois, a aparição estava lá novamente, mais nítida dessa vez, e por causa disso, eu pude distinguir seus olhos brilhantes que me olhavam com uma expressão vazia. Para resolver o problema, eu decidi procurar um pastor e pedir para que ele abençoasse a casa. Eu estava tão perturbada que decidi passar a noite na sala. Durante a madrugada, eu comecei a ouvir um lamento muito distante, que aos poucos se aproximava de mim. No final, se aproximou tanto que eu pude ouvi-lo ao lado do meu ouvido. E foi naquele momento que eu reuni toda a coragem que tinha e perguntei para a criança o que ela precisava. Mas logo me arrependi, pois os lamentos se transformaram em gritos desesperados que me encheram de horror. Eu fiquei completamente aterrorizada entre os gritos e choro e chamei os meus pais. Eles imediatamente chegaram à sala, embora não pudessem vê-la. Começaram a orar e ordenaram que aquela aparição se afastasse e assim me deixasse em paz. Desde aquela noite, o misterioso menino não se intensificou mais. Eu pude voltar a descansar em paz. No entanto, em várias ocasiões durante a noite, eu ouço o barulho de bolinhas rolando pelo chão da sala, como se o espírito da criança ainda estivesse esperando alguém para brincar com ele. Bom, esse é o meu relato. Eu sei que foi curto, mas foi algo que eu passei por muitos anos da minha vida. Fiquem com Deus. O beijo do morto. O frio do ar noturno era cortante contra a pele exposta do meu rosto. O cemitério nunca é um lugar realmente agradável para se estar e fica ainda mais desconfortável em uma noite fria e escura. Eu tinha me vestido bem, mas a sinistra sensação do cemitério naquela noite parecia penetrar através das minhas roupas e congelar todo o meu corpo. Era como se os habitantes decadentes do terreno estivessem me avisando antes que eu pudesse concluir com a minha tarefa. A bolsa que eu trouxe continha 5 velas pretas, fósforos, uma fotografia, um frasco com líquido turvo e uma folha de papel contendo as palavras que eu precisava para o ritual que estava prestes a completar. Eu estava mais do que com um pouco de medo da tarefa que tinha pela minha frente, mas não poderia seguir em frente com a minha vida até que encerrasse com o Marcos. O que você está pedindo não é natural, disse a velha, cujo rosto enrugado estava definido em um olhar de reprovação e seus olhos negros pareciam me encarar. Eu sei que não. Mas tem que ser feito.
Implorei a ela. Eu não posso seguir em frente até que eu fale com ele por uma última vez. Contei a ela sobre o meu desejo de falar com meu falecido namorado por uma última vez antes de me casar com meu atual noivo, o Samuel. O meu namorado Marcos morreu em um acidente de carro voltando do trabalho, a caminho de casa. E 6 meses depois, eu conheci o Samuel e acabei me apaixonando por ele. Agora, 1 ano depois, eu queria falar com Marcos uma última vez e obter sua aprovação antes do casamento. A senhora Claudete, como era conhecida, ergueu-se trêmula de seu assento na varanda e me fez um sinal para segui-la para dentro da sua casa. Ela era conhecida como uma bruxa na cidade e as pessoas olhavam para ela com uma mistura de medo e respeito por seus poderes. Claro, se você perguntasse de maneira direta se a senhora Claudete era uma bruxa, eles certamente zombariam, ridicularizando você por perguntar. Mas essas mesmas pessoas podiam ser vistas saindo da sua casa com embalagens de formatos estranhos ou frascos com líquidos espessos. Ela me levou até a sua sala, onde em seguida desapareceu por detrás de uma grande prateleira que estava abarrotada de frascos, garrafas, sacos e vários recipientes cheios do desconhecido. Na verdade, a sua casa me deixava nervosa. Sua sala estava apenas iluminada pela luz de velas e repleta de velhos livros de couro com inscrições em latim, artefatos de aparência estranha e fotografias retratando várias gerações de mulheres de rosto sombrio e com olhos negros. Era bem sinistro. Eu ouvi a senhora Claudete mexendo em algo atrás da prateleira e fiquei me perguntando se o que eu estava lhe pedindo poderia realmente ser feito. A minha parte racional me dizia que tudo isso era um absurdo e que eu nunca mais falaria com Marcos novamente. No entanto, o meu lado menos lógico me incentivou a tentar. A senhora Claudete emergiu de trás da prateleira, carregando uma bolsa cheia com as coisas que eu precisaria para o ritual. Ela me entregou a bolsa, mas com relutância. Você encontrará 5 velas pretas, um frasco e as palavras que você precisa para completar sua tarefa. Você também precisará de uma fotografia do falecido que procura ressuscitar. Ela me disse de uma maneira curta e grossa. Só tem de acender as velas, derramar o frasco sobre a sepultura e falar as palavras do papel. Peguei a bolsa, agradeci e me virei saindo pela porta, mas ela ainda tinha algo mais a dizer. Eu nunca recusei ninguém que precisasse de meus serviços, mas o que você está pedindo, garota, é bem perigoso. Esqueça qualquer ideia que você tenha sobre os mortos serem iluminados ou puros. Aquele bastardo será o mesmo homem de coração duro que ele sempre foi, disse ela friamente. Eu me assustei com suas palavras e fiquei um pouco indignada. Eu amei o Marcos e ele me amou. Você não sabe nada sobre ele ou nosso relacionamento, eu disse para ela. Ela me fixou naquele olhar penetrante, até eu ficar inquieta. Eu sei de muitas coisas, garota. Eu sei que aquele homem não teria dado nada além de sofrimento por todos os dias da sua vida se por acaso você tivesse se casado com ele. Ele não se importava com ninguém além de si próprio. Eu sei disso, assim como eu sei o meu primeiro nome. Eu não sou a única que viu o jeito que ele te empurrava e ouvido que ele te chamava quando pensou que ninguém mais ouviria.
E se você quer o meu conselho, deixa o bastardo apodrecer, disse ela, voltando para dentro da sua casa e fechando a porta com força. Eu estava enraizada no lugar, na descrença do discurso que ela tinha me dado. Memórias de uma voz elevada e mãos que podiam mudar de suaves para ásperas, isso num piscar de olhos, vieram à tona. E eu até balancei minha cabeça para esquecer meus pensamentos. É claro, o temperamento do Marcos poderia ser de descontrole, mas eu nunca duvidei que ele realmente me amava. Ele foi o meu primeiro amor. Eu tinha certeza de que ele apoiaria a minha decisão de me casar com Samuel e assim ser feliz novamente. Arrumei as velas ao redor do túmulo e as acendi uma por uma. Coloquei a fotografia do Marcos contra a lápide e derramei o frasco do líquido sobre a sepultura. O líquido desapareceu ao atingir o solo e a terra parecia borbulhar onde ele havia caído. Eu respirei fundo e desdobrei o papel, o qual a senhora Claudete havia me dado. O ar parecia ter parado e tudo estava muito quieto. O mal-estar começou a tomar conta de mim. Eu poderia simplesmente esquecer tudo e ir embora e me casar com Samuel sem mexer com os mortos. Mas ao mesmo tempo, lembranças do Marcos me bombardearam. Memórias do Marcos sorrindo para mim com algo que eu disse ou fiz, me segurando perto dele enquanto nos aconchegávamos ou sussurrando sempre no meu ouvido quando eu, brincando, perguntava por quanto tempo ele me amaria. No fundo do meu coração, eu sabia que precisava da sua aprovação para seguir em frente com meu casamento com Samuel. Limpei minha garganta e comecei a ler as palavras no papel. Eu te invoco, Espírito. Levanta-te da terra, fala comigo e presta atenção às minhas palavras. Tudo era quietude à minha volta, à espera que as minhas palavras tivessem efeito. O silêncio era tão pesado que parecia me pressionar, fazendo-me sentir ansiosa e claustrofóbica ao mesmo tempo. Nesse momento, comecei a me arrepender do que eu tinha acabado de fazer. Subitamente o chão começou a tremer e um som parecia vir de dentro da terra. Eu recuei quando a terra sólida começou a rachar e assisti fascinada, mas com horror, enquanto uma mão deteriorada se empurrava lentamente pela superfície da terra. O meu estômago revirou quando eu notei o anel de classe que Marcos sempre usava no dedo anelar de sua mão. Eu era incapaz de me mover ou falar enquanto observava a outra mão emergir. Então, a cabeça e os ombros de uma coisa debaixo da terra romperam a superfície. Quando a forma decadente do que um dia foi o Marcos saiu da sepultura e ficou de pé, a coisa sacudiu a sujeira de si mesma, enquanto lentamente esticava seus braços e pernas, flexionando os dedos e virando a cabeça de um lado para o outro, só para ter certeza de que seus ossos ainda estavam funcionando. Olhei horrorizada quando a lua saiu de trás de uma nuvem e o iluminou totalmente. Eu sei o que eu vi na minha frente. Era o Marcos, mas ao mesmo tempo não era o Marcos. A poção foi incapaz de resultá-lo totalmente ao estado de vida. O seu cabelo castanho estava cheio de sujeira e a pele do seu rosto estava deteriorada. Eu podia ver seu crânio através de pedaços de pele que estavam faltando da sua testa. Seus olhos castanhos, outrora alertas, estavam afundados em sua cabeça e um pequeno pedaço de mofo era visível em seu lado inferior. O resto do seu corpo, felizmente, estava coberto por roupas rasgadas, mas a maneira como suas roupas estavam penduradas nele sugeria que estava magro, nada mais do que puro osso. Eu tentei falar,
mas um ruído sufocado foi tudo o que consegui. Marcos se virou para focar seus olhos fundos em mim, que se iluminaram quando me reconheceram. Sara, disse ele, com uma voz rouca que soava como se sua garganta estivesse cheia de terra em que ele havia sido enterrado. Eu estava paralisada e só pude assistir impotente enquanto ele caminhava lentamente, tropeçando em minha direção. Quanto mais se aproximava, mais o mau cheiro forte da morte e da decomposição do seu corpo se tornava insuportável. Seu mau cheiro foi o suficiente para me fazer engasgar, mas ainda assim eu estava imóvel de terror. Ele parou na minha frente e eu encarei seus olhos fundos com os meus olhos arregalados de tanto pavor. Ele levantou sua mão lentamente para acariciar ao lado do meu rosto e passar os dedos pelo meu cabelo. Na hora eu estremeci com o toque da sua carne fria contra minha bochecha. Lutei para encontrar minha voz. Marcos, eu vim porque eu precisava falar com você uma última vez, eu disse para ele, com um pouco de temor. Ele me encarou em silêncio e eu não tinha certeza se ele tinha sido capaz de compreender alguma coisa que eu disse. Mas então ele se abaixou perto do meu rosto e assim que percebi o que ia acontecer tentei virar a cabeça, mas era tarde demais. Seus lábios mortalmente frios encontraram os meus. Eu me controlei ao máximo que podia para não gritar, quando eu lembrei do mofo que tinha em seus lábios. Forcei minhas mãos a cooperarem e as estendi para empurrá-lo, e num súbito flash de movimento, ele agarrou meu pulso esquerdo com toda a força que tinha quando estava vivo. Seus olhos se apertaram quando se fixaram no meu novo anel de noivado. O que é isso? Ele perguntou friamente. Bem, era isso que eu queria falar com você, eu disse, enquanto eu tentava me livrar dele. Já faz quase 2 anos que você morreu. Eu conheci um homem muito legal chamado Samuel. Estamos apaixonados e eu quero me casar com ele. Mas eu quero a sua bênção. Eu sei que você gostaria que eu fosse feliz, mas eu queria falar com você uma última vez antes de continuar com meu casamento. Eu sussurrei. Foi quando eu vi seu rosto suavizar. Então ele sorriu para mim. Eu sorri de volta. Sara, você lembra o que costumávamos dizer um ao outro? Ele perguntou com a voz engasgada. Para sempre? Eu perguntei. Sim, para sempre. Ele disse, antes de colocar as mãos em volta da minha garganta com a velocidade da luz. O pânico explodiu em minha cabeça enquanto eu lutava para recuperar o fôlego, chutando e empurrando com toda a força que pude. Você disse para sempre, Sara. Ele sussurrou enquanto enfiava seus dedos mais fundos na minha traqueia. Eu já não conseguia mais respirar e a minha visão estava começando a escurecer. Eu não sentia mais seus polegares em minha garganta. Foi quando que do nada eu saí do transe. Eu estava dentro da casa da dona Claudete, a tal feiticeira. Ela então, bem séria, me perguntou: e você, minha filha? Vai querer ainda fazer o trabalho? Eu fiquei em pânico, pois eu não sabia o que falar. Eu não sabia se tudo aquilo que eu havia passado tinha sido real ou apenas um transe, no qual eu tenho certeza que, se foi um transe, foi a própria Claudete que me fez passar por aquilo. Eu fiquei tão assustada, tão desesperada, que eu saí de dentro da casa dela. Eu desisti de tudo. Eu botei na minha cabeça que quando a pessoa morre já era, ela não volta. Então, eu deixei tudo aquilo para trás e segui com o meu casamento com Samuel. E hoje eu vivo muito bem, obrigado. Mas uma coisa é certa: essas pessoas que trabalham com magia, elas sabem sim mexer com o sobrenatural,
pois o que eu passei na casa daquela Claudete foi algo que eu não desejo para ninguém. Pois essas pessoas podem facilmente te botar numa ilusão para o resto da vida e você ficar como um morto-vivo, no qual a sua família pode até achar que você tem problemas psíquicos, mas que na verdade foi pura magia. Então, pessoal, se por acaso vocês perderem algum ente querido, um esposo, o que for, não procure esse tipo de gente, pois eles podem te levar ao inferno facilmente. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.